manifestar, eu não tinha, Não tinha, eu né? sabia que não ia acontecer, eu orava, na verdade eu cheguei a orar, né? Eu orei por ele, ele foi lá no altar, eu orei, não aconteceu na verdade, né? Não tinha o dom, então eu tinha unção, mas não tinha o dom, né? Essa aqui é uma diferença, né? Às vezes você tem unção, quando você ora, você jejua, tinha um pastor, pastor grande amigo meu, ele sempre falava assim para mim, quando você ora, Deus te dá unção. Ele sempre diz isso para mim, quando você ora, Deus te dá unção. De fato, a unção vinha, o poder de Deus se manifestava, mas eu não tinha o dom, né, para manifestar as curas, eu não tinha a unção de cura sobre mim, né? Tinha o dom para ministrar outras coisas, né? Então eu ficava muito pensativo acerca disso. E aí aconteceu que depois que eu me mudei, eu estive nesse ministério por mais ou menos 18 anos, pastoreei mais ou menos uns 15 anos, contando como evangelista, que eu também fui evangelista e pastoreando a igreja. E aconteceu que eu voltei para minha cidade, cidade de Mauá. O senhor já havia falado comigo, né, que eu ia voltar para cá, mas ele tinha falado comigo muitos anos antes de eu me mudar. Eu estive numa igreja, e veio um pastor de Belém do Pará, mas ainda estava em Itapecerica da Serra. E esse pastor veio de Belém do Pará, era uma Assembleia de Deus, a igreja estava muito lotada. Eu estava na porta da igreja. E esse pastor de Belém do Pará, ele desceu do altar e ele pegou na minha mão e me levou até o altar. Ele disse assim: Deus mandou eu te pegar lá no altar, lá na porta e trazer aqui no altar. Porque ele disse que tem um recado para o Ronaldo. Ele nunca me viu. Belém do Pará, nunca tinha visto esse camarada. Eu visitei essa igreja, eu não frequentava, só visitei essa igreja. Alguém me convidou, eu fui. E ele me pegou na mão e disse assim: Deus tem um recado para o Ronaldo. E ele olhou pro meu filho estava do lado de mim, ele disse, qual é o nome do seu pai? Ele disse, é Ronaldo. Ele disse, como é que eu sei? E ele falou assim para mim, tudo que eu tinha passado, as lutas, os problemas, passou toda a situação, e ele disse, mas Deus fala assim, que vai pegar você para ele, e vai andar com você, e ele vai te levantar, e você vai ver coisas que nunca aconteceu no seu ministério acontecer. E eu recebi aquela palavra, não sabia o que ia acontecer. Dali para lá, eu comecei a receber profecias, que Deus ia me usar na cura. Sinceramente, pastor, eu não acreditei. É, depois de tanta busca, Depois de tanta busca, pedindo tantos anos, querendo, jejuando. jejuando, vendo milagres, para mim era a coisa mais maravilhosa do mundo ver alguém largar uma muleta, aquilo para mim era tudo, né? Jejuando, pagando preço, porque, como o senhor estava dizendo aí, eu achava que era falta de mais oração e mais jejum, então estava quase morrendo já, de tanto orar e jejuar. Eu tô jejuando pouco, É, eu orando pouco. às vezes minha esposa ficava preocupada, né? Porque eu ficava muito tempo sem comer, né? Ah, 15 dias é muito tempo. É, Se você então, chega a fazer de 15, 7, né? então minha esposa às vezes passava a noite inteira em claro orando, às vezes ia para a igreja, ficava lá, né, buscando. Eu queria mais, Jesus, eu queria tudo que o céu tinha para mim. Eu sabia que Deus tinha mais coisas para mim. Eu queria, eu estava reivindicando, eu queria, né? E aí foi que depois de tanto tempo recebi profecias acerca de milagres, de curas. E eu não estava muito crente, eu pensava, não, isso aí deve ser uma revelação da carne, deve ser emoção do irmão. Não, isso não vai acontecer comigo. Eu comecei a duvidar. Mas foi o que aconteceu, que voltei para a cidade de Mauá, e eu sempre estava olhando na internet os pregadores de cura, e aí eu vi o pregador Davi Feijoli, que o pastor conhece, né? Conheço. Conhece, Um eu dia vi. fazer um podcast com ele. Isso, traz ele aqui. E aí eu vi o pregador Davi Feijoli. E eu vi que ele ministrou na igreja da qual eu comecei a minha carreira de fé, na igreja que eu faço parte hoje. Eu vi que ele esteve lá uma época. Eu vi os vídeos lá dos milagres, eu disse, eu não acredito, ele esteve aqui. E aí eu vi que ele tinha uma agenda para estar ministrando lá na cidade de Mauá, e ele ia ministrar 3 dias, numa Assembleia de Deus. Eu então disse, eu não vou perder por nada nessa vida, essa conferência. E eu fui lá ver a ministração dele, querendo ver os milagres, as manifestações de Deus. Eu achava muito linda a maneira como Deus usava ele, porque eram anjos que ministravam sobre as pessoas, sobre os ossos das pessoas, que esse é o ministério dele, é muito focado nisso, né? É. E eu estava na igreja, a igreja lotada, eu corri lá para frente, ficava lá na frente, mas eu não fui para buscar cura. Eu não tinha nenhum problema de saúde.
Eu estava ali porque eu queria ver de perto as coisas acontecerem. Eu queria ver de perto. Queria ver as curas, os Eu milagres. queria ver os milagres acontecerem. Eu queria ver na minha frente. Mas você pensou na transferência de receber a unção? Não, não, Nem não. acreditava na Na transferência? verdade, eu nem conhecia isso. Eu não sabia o que era isso. Ah, você não sabia sobre Não, transferência de unção? não. O conceito que eu tinha era aquele conceito que eu aprendi com as outras pessoas. Só em oração e jejum para buscar os dons. Diretamente com Deus. Desculpa, exatamente. Diretamente com Deus. Pode ir. Agora me. Aguinha. PC. Então, é que é algo importante, eu estava falando pro pastor Ronaldo, eu estava fazendo uma live sobre a oração em línguas e sobre dons. E aí Deus trouxe uma revelação para mim sobre transferência de unção, que tem uns que acham, não, tudo é diretamente com Deus e não tem problema nenhum. Então, o que aconteceu? No meio da live, só falar isso, pastor, que é algo interessante que Deus me revelou, falei para ele achou interessante também. Aí eu estava fazendo a live sobre transferência de unção e oração em línguas. Aí Deus me trouxe a revelação que Jesus apareceu para Paulo, Jesus falou com Paulo, e quando ele foi para ser cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Vai lá, Ananias, ore para Paulo. Por que Jesus mesmo não encheu? Por que Jesus mesmo não batizou ele? Ele falou para Ananias ir lá. Então, ali é uma prova que Jesus poderia ter feito tudo, tudo para ele, mas não fez. Ele falou, vai Ananias lá, ore para Paulo ser cheio. Então, isso é uma prova que a transferência tem coisas que não vão receber de Deus, mas através do homem, né? Exato. Através de um homem, de uma mulher. Né? Exatamente. Deus que dá, mas usa homens, né? Eu creio nisso. E aí você nem sabia desse conceito de transferência. Não conhecia esse conceito de transferência, de unção, de impartição, né? Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, nunca. Eu sabia que você podia colocar as mãos sobre a cabeça de uma pessoa, orar por ela, enfim, mas para transferir dons espirituais, eu nunca, não sabia disso, né? Eu acredito assim, pastor, que as pessoas podem receber, sim, de fato, buscando ao Senhor, ali orando, buscando, mas eu acho que é um preço muito mais caro que a pessoa pode pagar, porque o padrão bíblico, se olharmos para a Bíblia Sagrada e vemos o padrão bíblico é transferência. Esse é o padrão bíblico. Se você for olhar, Elias, Eliseu, Moisés, Josué, Paulo, Timóteo, o próprio Jesus, antes de começar o seu ministério, tanto que é bom até falar isso aqui, é, embora Jesus sendo Deus, ele precisou da unção para manifestar os milagres. Que estava como homem, né? Exatamente, porque ele estava ali manifestado na carne, como homem. Se ele faz, não, eu sou Deus, eu vou fazer o que eu quero. Então ele não abdicou da sua glória, ele então não se fez carne, não se fez homem, não se fez servo. Então ele estava ali como servo, e como servo ele precisava da unção. Por isso que a Bíblia fala que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Então ele precisou da unção. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu, ele precisava da unção. Antes de Jesus começar o ministério dele, ele foi aonde? Foi a João Batista. João Batista, ele não tinha ministério de milagres, mas João Batista era o Elias que viria. E Elias era aquele que manifestou o sobrenatural. Então Jesus veio até João Batista e Jesus, ele tinha a unção, recebeu a unção do sobrenatural. Jesus orava em áreas da natureza, como andar sobre as águas. Mas quando ele submeteu, né? Desculpa cortar, quando ele submeteu ao João Batista lá no batismo, que veio o Espírito. Exatamente, exatamente. Quando ele submeteu aquilo, era uma forma, porque é um padrão de Deus. Né? Esse padrão é o padrão de Deus usar pessoas para abençoar pessoas. É como a gente estava falando ali fora. Quando Deus quer te dar algo, quando Deus quer te abençoar, Ele não te dá coisas, Ele te apresenta pessoas. Então, quando Deus quer te liberar algo sobre a sua vida, Ele te apresenta. A sunamita, a viúva, quando ela precisou de comida, quando ia morrer, quando ela clamou a Deus, Deus enviou um profeta. Então, quando você precisa, Deus envia alguém. Por quê? Porque quando Deus nos dá, eu sempre digo isso, que dom não é dádiva. Embora a gente sabe que a palavra dom ali é presente, dádiva, mas eu enxergo como dívida. O dom é uma dívida que eu tenho para com as pessoas agora. O dom não é para o meu benefício próprio, o dom é para que eu possa servir as outras pessoas, servir a igreja, servir os necessitados. Se é um dom de cura, eu tenho que servir os doentes. Tanto que com o dom
Eu não posso manifestar o dom em mim mesmo. Se eu estiver doente, eu não posso dizer, seja curado, em nome de Jesus. Isso dificilmente acontece, porque o dom não funciona para mim. O dom Funciona pro funciona outro. nas outras pessoas. E também se fosse o dom para receber coração, jejum, obediência, você teria recebido já antes. Exatamente. Tá aí uma questão, pastor, interessante, porque se eu considero de que eu recebi porque orei e jejuei, isso é justiça própria. Justiça própria é religiosidade, é religião. Não, eu paguei o preço. Você não pagou o preço, você recebeu porque o preço já foi pago. Alguém já pagou o preço para que você tivesse. Então, eu acho que esse conceito de que eu orei, eu jejuei, eu recebi, se torna muito orgulhoso da nossa parte. É algo merecido, que eu fiz por merecer. E a gente não merece nada. É como eu disse, Pedro e João, não é por nossa virtude ou santidade. É. Até eu estava vendo uma apóstola falando que Deus já proveu tudo. A questão é o nosso coração, né? Talvez o jejum e a oração vai quebrantar o coração para ele ter fé para receber, mas já tá liberado. Mas aí quando Exatamente. você foi lá na frente, voltando Davi e Feijó, aí você viu os milagres, ficou impactado e Eu fiquei impactado, né? ele chegou a orar Eu por fiquei até você? sem graça. Não, não, ele não chegou, ele orou lá de cima. Mas eu fiquei até sem graça porque eu ficava olhando e tinha gente que ficava me observando, né? Porque viu lá atrás, corri lá na frente. Eu não tava nem aí se eu ia passar vergonha, né? Eu pensei assim, o que eu quero tá aqui. O que eu preciso, o que eu tenho buscado há tantos anos está aqui. E eu não tô nem aí se vão me criticar, se vão falar mal de mim, enfim. E eu acho que pelo fato de eu ter tido coragem, porque eu acho que esse é o medo de muitas pessoas, medo de dar passos e desafios. E eu fui lá na frente, vi as manifestações, fiquei impactado, voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu não conseguia dormir. Eu fiquei muito maravilhado. Eu fiquei na cama olhando para cima e o sono foi embora. Inclusive, eu queria até aqui aproveitar o espaço, né? Eu acabei de escrever um livro agora, A Unção, o Poder do Alto. Você não trouxe ele? Não Ué, trouxe porque eu não lancei ah, ainda, sim, né? Eu não lancei esse livro ainda, mas assim que eu lançar, se tiver a oportunidade de poder apresentar um dia, sim. né? E nesse livro eu conto esse testemunho como tudo aconteceu, a manifestação de Deus, os milagres na minha vida. Então, pastor, o que aconteceu? E eu estava lá com Davi Feijoli, e aí eu comecei a ver as manifestações sobrenaturais e eu fiquei impactado, fui para casa, não dormia, eu fiquei pensativo o dia inteiro. Eu tinha dois sentimentos que ficou dentro de mim. Um sentimento de expectação, um sentimento de grandiosidade de Deus, de maravilha de Deus, o outro sentimento de frustração. Por quê? Porque eu vi muitas coisas maravilhosas acontecer, mas ao mesmo tempo eu não me sentia que podia ter aquela unção. Ao mesmo tempo eu sentia que aquilo não era para mim. Ao mesmo tempo eu sentia que aquilo era para o Davi Feijoli. Era só para ele, não era para mim. E eu fiquei assim, sabe? Eu até chorei aquela noite, chorei aquela madrugada. E chegou no terceiro dia, o pastor, quando terminou o culto, eu lembro até que tinha uma mulher com botas ortopédicas, né? Ela estava sentada e quando o Davi estava orando, essa mulher, as pernas dela começou a mexer sem parar e ela começou a gritar, ela começou a ficar desesperada. E aí ela arrancou as botas e saiu correndo na igreja e pulando. Quando eu vi aquilo, acabou o mundo para mim. Né? Eu disse, eu acho que a pessoa que estava sendo mais impactada ali era eu. Era eu. E aí o pastor disse: Vamos orar agora, né? Ele chamou o Davi e disse assim: Davi, ore para que essas pessoas que estão aqui também sejam usadas como você é, que elas recebam essa graça, essa unção. E aí ele disse: Vamos orar. E ele estendeu as mãos e quando ele começou a orar, eu fechei meus olhos e eu desejei profundamente, mas desejei profundamente mesmo. Eu me desliguei de tudo que havia nesse mundo. Não senti nada. Não senti nenhuma reação. E eu ficava pensando, tentando sentir alguma coisa. Será que eu não vou sentir nada? Um choque, uma eletricidade, um calor? Eu não sentia nada. Eu saí dali aquela noite, né? Fiquei muito alegre pelo tudo Mas que você eu vi. acreditou que recebeu? Não acreditei muito. Não, não Porque não sentiu acreditei. nada. Não Talvez se senti tivesse nada. sentido. Exatamente. Se eu tivesse sentido, né? Mas eu não senti nada. Então eu não fiquei muito crente de o que eu havia recebido. Eu estava ainda me sentindo frustrado. Frustrado com o meu ministério, frustrado com o meu chamado. Eu estava recomeçando uma vida, né?
eu tinha entregado a igreja da qual eu fiquei, pastorei 15 anos, eu me mudei de cidade, eu estava sem igreja, eu estava recomeçando a minha vida, eu estava frustrado com muita coisa. Eu me sentia assim, às vezes eu via umas pessoas falando assim, você é um pastor frustrado, eu via as pessoas falar, porque eu passei por muitas lutas, muitas provações, necessidade e, enfim, eu não vi meu ministério fluir, né? Não vi meu ministério fluir em tantos anos. E aí aconteceu que depois daquele dia que eu estive com o Feijoli, eu comecei a buscar o Senhor, porque eu sempre tive princípio de buscar o Senhor, não só por causa dos dons, mas por manter também uma vida em relação com Deus. E principalmente eu buscava a Deus porque, como eu vivi uma vida frustrada, eu lutava muito contra isso. Eu lutava muito contra a depressão, né, que às vezes queria vir sobre mim, eu lutava contra desânimo, às vezes queria vir em mim muita tristeza, às vezes eu sonhava chorando, acordava com o rosto todo molhado, às vezes lembranças do passado. Então eu lutava muito contra essas coisas, então eu sempre estava em oração para vencer, porque eu sabia que o diabo lutava contra mim, né? E aí aconteceu que depois que eu estive com o Davi Fejoli, eu acho que uma semana ou menos, eu estava de madrugada, quando eu percebi na sala, o ambiente mudou, completamente, o ambiente mudou. E eu senti o peso da glória de Deus. E o lugar começou a ficar cheio, né? Ficou cheio da presença de Deus, era algo muito impactante, muito glorioso no ambiente. E eu comecei a sentir fraqueza no meu corpo, porque tinha um poder no meu corpo. E eu caí no chão. Eu não aguentava ficar de pé, eu caí no chão. E eu fiquei ali por um bom tempo, não sei quanto tempo. E eu não conseguia mais nem sequer orar. Eu não conseguia mais orar. Eu só abria a boca e ia recebendo do que vinha do alto, né? Lembrei até do Vinho Novo é Melhor, quando... esqueci até o nome dele. Eu sei quem é o Ah, escritor lá, Vinho Novo é melhor. que ele ficou em oração e ele caiu e ele disse que ele viu um anjo que vinha com, parece que era um cacho de uvas, um cálice, e atirando a uva, espremia e dizia: receba o dom da fé, receba o dom de cura, receba o dom de maravilha. E eu sentia nessa sensação que estava descendo alguma coisa sobre mim do céu. Eu não conseguia orar, eu só recebia, porque essa sensação daquele que consegue passar pelo átrio, daquele que passa pelo lugar do sacrifício, daquele que passa pelo lugar santo, daquele que chega no Santo dos Santos. No lugar do sacrifício, você sacrifica a carne, você mortifica a carne. No lugar do sacrifício é uma luta para você orar, é uma luta para você buscar, uma luta para você jejuar, porque ali você está mortificando a carne. No lugar santo, ali você adora, porque você está diante dos pães, você come da palavra, você está diante da menorá, você está diante da presença do Espírito Santo. Você ali está diante do altar do incenso, você está adorando, que são as orações dos santos. Mas no Santo dos Santos você não ora. No Santo dos Santos você só recebe. E ali eu estava me sentindo assim. Eu abria a boca e eu sentia como alguma coisa do céu caía e entrava na minha boca. Eu abria só para receber. Foi quando o anjo de Deus, ele começou a andar do meu lado. Quando ele começou a andar do meu lado, o meu corpo todo começou a dar choque. Comecei a sentir choque. Uma energia forte vinha sobre o meu corpo. E eu me balançava, tremia, e eu não conseguia abrir o olho, eu tinha medo de abrir o olho. E eu também, mesmo que eu tentasse, eu não conseguia, porque era uma força muito forte em cima de mim. E era um anjo, eu sempre tive experiências com anjos, né? Mas naquele dia era diferente. Naquele dia era um anjo específico. E Deus falava para mim que era um anjo que veio ali para me entregar algo. E ele tinha algo nas mãos e ele disse para mim: levante as mãos. Eu levantei as mãos e quando eu levantei as mãos ficaram pesadas. Eu senti as mãos pesadas e eu senti algo nas mãos e eu conseguia mexer isso que estava nas minhas mãos. E eu fui, depois que eu fui entender que a unção ela é palpável, você manipula ela. E aí a unção estava nas minhas mãos. E depois que eu levantei, eu senti o lugar cheio da presença de Deus, da glória, da unção. E eu olhava para minhas mãos e eu sabia que era cura. Aquilo ficava dentro de mim. Você está com uma unção de cura, cura e milagres. E aquilo ficou dentro de mim. Eu disse: Deus, eu estou com unção de cura. E o que eu estou esperando? Cadê os doentes? Onde estão os enfermos? Eu preciso orar por eles. E eu queria orar, mas era de madrugada. Eu tinha acordado cedo, acordei um tempo antes de sair para trabalhar, para orar. E eu estava ali
Com a unção de cura, eu comecei a colocar a mão nas paredes. Eu tinha a sensação de que onde eu colocasse a mão, a unção ia ficar ali. E quem tocasse ali ia ser curado. Eu tinha essa sensação. Era muito forte. Eu olhei para as fruteiras, eu vi banana e